Um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal que alcançaram algum tipo de relevância, vamos dizer assim, foi sobre o treinamento de pescoço. De lá pra cá eu tive experiência com diversas formas diferentes de treinar, já trabalhei com diversas pessoas e conversei com atletas diferentes que trabalham o pescoço de maneiras diferentes. Eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo uma lição que eu aprendi ao longo de todos esses anos. Assim como em diversos grupos musculares que são geralmente esquecidos, eu vou te falar o seguinte: o melhor exercício é aquele que você faz, tá? Antebraço, panturrilha, a gente vê assim diariamente nas redes sociais pessoas falando segredos para crescer esse grupo muscular, exercícios esquecidos e perdidos e novos inventados para você crescer esse grupo muscular, que vai aumentar exponencialmente os seus ganhos. E a verdade é que as pessoas simplesmente não fazem, tá? Se você não fizer, não tem como você ter ganho. E muitas vezes você vai ter uma dificuldade de realizar aquele exercício, seja por algum equipamento que você tem que improvisar, ou seja por uma máquina que está sempre ocupada. No caso do pescoço, as pessoas não querem nem treinar esse grupo muscular na academia, né? Por questão de ficar com vergonha e tudo mais. E assim, trabalhando em um espaço particular e geralmente atendendo poucos clientes, o que eu mais vejo é que às vezes a pessoa simplesmente não gosta do exercício, não tem vontade de fazer. Se esse é o caso, a chance de você conseguir progredir naquele padrão de movimento, aumentar a carga de maneira significativa ao longo de diversos anos, a chance é zero. Essa é a verdade. E a gente sabe que para você conseguir desenvolver, você precisa que seu treinamento seja progressivo, constante e frequente, tá? Então, você tem que aumentar a carga com o passar do tempo, você tem que fazer várias vezes por semana ao longo de vários anos. Da mesma forma que você faz com o seu bíceps, com o seu tríceps, você tem que fazer com o pescoço, antebraço e panturrilha, tá? Então, muitas vezes eu acho mais interessante você preferir exercícios que não são ótimos, que às vezes não tem todos os grupos musculares envolvidos, que não tem o melhor padrão de movimento com curva de força equilibrado, tá? Por um exercício simplesmente assim, gosta de fazer e você sabe que vai fazer. Porque nada é menos ótimo do que deixar de fazer, tá? Quando você deixa de fazer, não adianta ter o melhor exercício do mundo se você só fazer ele uma vez por mês. Atualmente eu estive experimentando com o treinamento de pescoço utilizando o trenó, que é um exercício que, se for parar pra pensar, não tem nem fazer excêntrica, tá? Mas eu achei muito interessante, eu achei fácil de fazer, simples de fazer. É arnês na corrente e o peso geralmente já tá no sled, porque eu costumo usar antes e depois do treinamento. E caminhar para frente e para trás. Eu coloquei isso no lugar de uma extensão e flexão de pescoço que eu fazia na polia, que aí tem curva de força equilibrada, né? Você tem resistência ao longo de toda a amplitude de movimento, não sei o que, é perfeito. Só que simplesmente tem que colocar o banco e encaixar o arnês de cabeça, deitar no banco, tendo que me equilibrar, fazendo todo um malabarismo. Tipo assim, é o que eu fazia, tá? Foram pouquíssimos treinos que eu pulei esse exercício, mas chegou uma hora que eu tava assim, sentindo aquela resistência interna, aquela vontade de não fazer e não querendo aumentar o peso. Teve 3, 4, 5 treinos com a mesma carga e as mesmas repetições, e eu falei, gente, isso aqui não tá legal, não tá ótimo, tem que pensar em outra coisa. Aí eu tive ideia de fazer no sled, tenho feito até então. Se em algum momento eu ficar de saco cheio e tiver com muita carga, porque eu já tô com 65 quilos, é muito peso no sled, provavelmente vou ter que procurar outro exercício, talvez volte pra polir e tal. E assim, de maneira geral, não tem problema se você, sempre que voltar, empurrar a carga de maneira de ficar mais forte do que era antes. O que vai causar maior problema no treinamento conjugado é você ficar correndo em círculos, você mudar para um exercício, voltar o peso, e na hora que seu peso estiver ficando igual da última vez, você troca o exercício de novo, e aí você nunca está progredindo. Você sempre está subindo a montanha e descendo a montanha, né? Então a rotação por si só não é problema. Desde que você continue sempre treinando aquele grupo muscular em amplitudes diferentes, ficando mais forte em todas elas, você vai progredir com o passar dos anos, tá? Não tem segredo. O tipo de fibra muscular, ele é parecido o suficiente com as fibras musculares dos seus outros agrupamentos musculares que você treina na academia, então não tem nada super especial. É claro que o pescoço está trabalhando o dia inteiro com a sua cabeça, o antebraço está trabalhando o dia inteiro para controlar suas mãos, então são fibras mais resistentes. Você vai ter que alterar a forma de estimulá-las, mesmo porque você ficar fazendo 3 séries de 8 na flexão de punho, chega uma hora que vai incomodar suas articulações, fica difícil de pôr o peso, de progredir a carga no exercício. Então você tem as especificidades, sim, não estou negando isso, tá? Mas os princípios são os mesmos. Você ainda quer que seu treinamento, como eu já falei, seja constante, frequente e progressivo, assim como qualquer outro padrão de movimento e grupo muscular. A principal lição que eu posso trazer para vocês no que diz respeito ao treinamento de pescoço, então, é essa. Ache o exercício que você gosta de fazer, que você sente trabalhando, isso é legal também, porque isso motiva, tá? E mantenha fazendo-o enquanto você estiver ali com a cabeça naquilo. Se você vê que está começando a desinteressar, não tira, muda, tá? Altera, mas não perde, já dizia o Matt Wenning. É assim que a gente continua, mesmo que andando em velocidades diferentes com os grupos musculares, a gente sempre continua caminhando para frente, e isso é o mais importante, principalmente pensando do ponto de vista de saúde e de treinamento natural.
Vídeo rapidinho, essa mensagem que eu queria trazer hoje pra vocês. Se você tem dúvidas sobre treinamento de pescoço, manda aqui embaixo nos comentários ou entre em contato comigo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.